Sobre a questão do golpe de Estado. Na teoria marxista clássica, cuja formulação completa foi feita por Leon Trotsky, um dos principais líderes da Revolução Socialista Russa, de 1917, ele diz o seguinte: o golpe de Estado, num país capitalista de democracia parlamentar burguesa, é dado pela burguesia, em especial pelas frações mais ricas, as frações monopolistas, o capital financeiro, quando há risco na democracia burguesa não ser possível assegurar a reprodução do capital e a taxa média de lucro. Ou quando, no limite, a propriedade capitalista está sob risco por causa da ascensão e da radicalização do movimento operário. Então, o golpe de Estado é dado para resolver a crise de acumulação, como o companheiro colocou há pouco aqui, da acumulação capitalista. Ora, mas a burguesia sabe que romper com a legalidade democrática é sempre um risco, porque pode ter a revolta da população. E nós devemos lembrar um cálculo errado que a burguesia, que uma certa burguesia fez e quase perde o poder. Em 1936, na Espanha, a burguesia tentou um golpe de Estado. O proletariado se levantou, derrubou a monarquia, ocupou as fábricas, botou as fábricas para funcionar, ocuparam os quartéis e impediram o golpe. E começou uma revolução proletária na Espanha. Foi preciso a intervenção estrangeira do nazismo e do stalinismo para conter essa revolução. Então, por um cálculo errado, a burguesia quase perde o poder. Então, a burguesia é escaldada. Ela faz a análise dos fatos e acompanha. Não é? Então, o golpe de Estado é sempre um tipo de governo provisório que a burguesia se vê obrigada a adotar para superar a crise econômica capitalista que está em curso. Então, há dois tipos de golpe de Estado. Há o golpe bonapartista, em que o poder executivo adquire o aparelho de Estado, adquire autonomia em relação à sociedade, e o poder executivo adquire autonomia e preponderância dentro do aparelho de Estado sobre o legislativo e o judiciário. Essa preponderância do executivo sobre o legislativo e o judiciário no Estado bonapartista depende muito de como as forças sociais reagem ao golpe bonapartista. Pode constituir no fechamento do Congresso, no fechamento dos tribunais superiores, né? Na censura à imprensa, ou pode ser um golpe em que se reduza os poderes legislativos do Congresso, se reduza os poderes judiciais dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores, né? E o executivo possa governar fundamentalmente através de decretos e decreto-leis. Nós temos dois exemplos no Brasil de golpe bonapartista. Foi o chamado Estado Novo do Getúlio Vargas, na década de 30, e a ditadura militar de 1964 1985. São golpes bonapartistas. Por quê? Porque o movimento operário foi reprimido, mas não foi destruído. Houve intervenção nos sindicatos,
Mas os sindicatos continuaram funcionando. Os partidos políticos foram fechados, aqueles conjuntos partidos, mas criaram dois, o Partido da Situação e o Partido do Governo. O Congresso, no primeiro momento, foi fechado, mas voltou a funcionar. E as eleições parlamentares se tornaram regular. Quer dizer, não houve censura à imprensa, mas a imprensa continuou funcionando. Então, há uma repressão, particularmente ao movimento operário, e às forças políticas que podem, em certas circunstâncias, servirem de suporte político para as reivindicações do movimento operário junto ao parlamento, o controle do judiciário do mesmo sentido, né, para não exercerem na plenitude da independência judiciária que tem o poder numa democracia burguesa, né, e poder aumentar a superexploração da classe operária, do proletariado, para recuperar a taxa média de lucro e recomeçar o processo de valorização do capital. Esse é o golpe bonapartista. O outro tipo de golpe é o golpe fascista. Este é o golpe em que a burguesia corre mais risco, porque ela arrisca tudo. Ela destrói todo o movimento operário, os sindicatos, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações culturais e até as organizações esportivas. Foi assim na Itália, foi assim na Alemanha, que são os exemplos mais completos de um golpe fascista, não é? E da criação de um Estado totalitário fascista. Fecha-se os parlamentos, fecham-se todos os partidos políticos, inclusive os partidos políticos da burguesia. Só fica um partido, que é o Partido Fascista. E se implanta a mais completa ditadura política e se extingue não só a liberdade de imprensa, mas os jornais burgueses independentes. Quer dizer, se estabelece, enfim, a repressão política mais completa, que no limite vai a criação dos campos de concentração, onde morreram, no caso da Alemanha, 6 milhões de judeus só por serem judeus. Então, são esses os dois modelos fundamentais de golpe de Estado que a burguesia dá. A burguesia só vai para o golpe de Estado quando a crise econômica é desesperante e não há outra solução para salvar a propriedade burguesa, né? A economia capitalista como tal e recuperar a taxa de lucro, senão estabelecendo um regime de escravidão, um regime de semi-escravidão e de trabalho forçado, como foram os casos da Itália, mais particularmente da Alemanha. Então, são esses os modelos. Claro que entre esses dois tipos há uma certa variação. E até antes da instalação de um golpe de Estado bonapartista, a burguesia avalia se é necessário fazer isso. Então, essa discussão hoje no Brasil do golpe militar, de que vai ser dado um golpe militar, para mim, ela está fora da ordem do dia hoje, porque a burguesia já deu o golpe dela. Ela consegue, do Congresso, já deu um golpe um golpe parlamentar, porque o Congresso vota todas as matérias que a burguesia quer. E sufoca as reivindicações e os protestos operários que são feitos no parlamento. Então, essa reforma trabalhista, essa contra-reforma trabalhista, por exemplo, né, que tira contrato de trabalho, carteira assinada, 13º, férias,
Cara, isto é nenhum direito. Não tem nenhum... Os direitos trabalhistas ainda existentes na CLT são revogados com esta nova reforma. Então, discutir se o voto deve ser impresso ou deve ser eletrônico, se o sistema eleitoral é distrital ou é proporcional, para o proletariado tem pouca diferença. Porque no voto distrital, as minorias perdem vez, né? Porque aí elas desaparecem, só ficam os partidos hegemônicos, né? E no Congresso Nacional também nós perdemos a bancada parlamentar minoritária. Mas olhe hoje, o que o Congresso faz pela classe trabalhadora? Então, eu acho, não é que essa discussão não mereça ser feita, não é que é menos ruim o sistema representativo do que o distrito, o voto, o sistema distrital, né? Ou até mesmo o distrital misto. Né? Mas o resultado prático é muito reduzido diante da massa monumental de desempregados, da fome batendo nos lares de 100 milhões de brasileiras e brasileiros, e o Congresso cumprindo, executando o programa que começou lá no governo Temer. Se acabar com o teto de gastos, o governo pode imprimir dinheiro e dar um reajuste, né? Um auxílio emergencial, até de um salário mínimo, até mais, se quiser. Porque o Banco Central estabelece a taxa de juro. Mas, peraí, o Banco Central estabelece a taxa de juro que vale para todo o país e que ferra nós, os assalariados? E quem é o Banco Central? É um conjunto de burocratas a serviço do capital. Então, se pode isso, por que não pode imprimir dinheiro para servir o trabalhador? Então, teto de gasto é para conter o reajuste dos salários dos servidores públicos. É para dar uma proteção legal ao patronato, né? Quando recebe pressão, né, do proletariado para modificar, né, a relação capital-trabalho. E impedir que o Estado faça políticas sociais compensatórias, como Bolsa Família, como auxílio emergencial, né, e até comece a se desfazer daquelas empresas públicas que prestam serviço, né, ao povo, como, por exemplo, a água. A água no Brasil, até antes desta lei que privatizou a água, não era mercadoria. Era um bem que era transferido para o povo brasileiro, né, e em troca recebia uma taxa para sustentar a manutenção do serviço, mas não era mercadoria. O objetivo, não é, das empresas de abastecimento de água e de saneamento não era ter lucro, agora é. Aí o que vai acontecer? As cidades que tinham um abastecimento de água que não davam lucro, vão perder. Né? E nós que moramos nas cidades, nas capitais, vamos pagar um preço altíssimo da água. A mesma coisa
não ocorre, né, com os Correios. Nos Estados Unidos, os Correios têm 400 mil empregados. E há mais de 20 anos, os Correios de lá dão prejuízo. Mas eles nunca privatizaram. Aqui, os nossos Correios têm 98 mil funcionários. Há 20 anos, vem dando lucro, no sentido de que os serviços que eles prestam são de tal natureza que, anualmente, eles transferem para o governo federal os recursos que sobram depois de pagar os salários, as despesas e a manutenção do correio. Por isso que a burguesia quer a privatização dos Correios, porque esse lucro quer que seja dela. E vão aumentar o preço da correspondência. E vão aumentar o preço do transporte, dos volumes daquelas pequenas e médias empresas que vendem pela internet e que o correio transporta. Isso vai crescer. Quer dizer, isso o Congresso está fazendo. Então, o golpe que foi dado em 16 é um golpe que, metaforicamente, nós podemos chamar de parlamentar, judicial e midiático, porque essas três categorias se reuniram para caçar Dilma e depois tornar o Lula inelegível, né? Para poder o Bolsonaro ganhar. Porque se o Lula tivesse sido candidato, pelas pesquisas da época, ele ganharia, era no primeiro turno. Então, eles criminalizaram o Lula e o afastaram para o Bolsonaro ganhar. Agora, é fato que num país capitalista industrial, urbano, como é o Brasil, é difícil um segmento da classe dominante exclusivamente dominar o aparelho de Estado e, por meio do aparelho de Estado, dominar a sociedade. Então, qual foi o resultado da eleição? Elegeram o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, elegeram um Congresso que reuniu o lixo do Brasil. Bala, Bíblia e boi. Né? Mas essas camadas, elas têm interesses próprios. Por exemplo, o que é o distritão? É uma tentativa dos parlamentares e das parlamentares ricos e ricas que querem se reeleger. Como eles sabem que estão desgastados por terem votado todas essas medidas contra o povo, eles dizem, não, a gente faz o distritão e vamos disputar. Como nós temos dinheiro, e já somos conhecidos, né? Nós vamos ter mais voto do que os novos que vão surgir dos movimentos sociais e, portanto, quem vai continuar no poder somos nós. Mas, ao mesmo tempo, a disputa dentro do parlamento entre esses grupos. Porque se você tem um representante da Bíblia, um representante da bala numa comunidade, eles vão disputar o voto. Então, cada um puxa para o seu lado, e nós temos no Congresso esse choque de interesses, né? O choque dá esse resultado contraditório, que num dia eles aprovam o distritão na comissão, no outro ele derruba o distritão no Congresso. Mas isso é um jogo puramente dessa elite política, descolada do interesse popular. O que nós temos que temer é que este golpe parlamentar, que usa a expressão metaforicamente, não se transforme num golpe bonapartista, né? E que impeça a eleição do próximo ano. Porque hoje mesmo saiu uma notícia que um dirigente do Banco Santander, que é um banco espanhol, que ganha no Brasil, o lucro do Santander no Brasil foi maior
do que o lucro do Santander em todo o resto do mundo. E o cara diz que o perigo é o Lula ser eleito, né? E como é difícil eleger o Bolsonaro pelas pesquisas, vamos dar um golpe para impedir a eleição. Essa possibilidade existe? Existe. É muito remota se nós continuarmos com os nossos protestos de rua. Daí porque eu vejo com muita preocupação o silêncio sobre a manifestação nacional convocada para o dia 18, que é uma greve dos servidores públicos em oposição à contra-reforma administrativa, mas que foi transformado no ato nacional do movimento Fora Bolsonaro do mês de agosto, porque para o mês de setembro já está convocado para o dia 7 de setembro. Mas eu não estou vendo a CUT, não estou vendo os partidos, não estou vendo o próprio movimento Fora Bolsonaro fazendo uma ampla divulgação, porque esperar pela mídia burguesa, nós já sabemos que não tem resultado, né? Se nós não continuarmos na rua, se não alargarmos o nosso movimento, né, para outras camadas da população, para outras cidades que ainda não entraram no circuito nacional de protesto, aí a burguesia pode se sentir autorizada a entrar nesta aventura de um golpe militar, de um golpe bonapartista, para impedir as eleições. Mas pode ocorrer que esse golpe bonapartista não tenha como ditador o Bolsonaro. Está tão desgastado que eles podem arranjar outra figura ou criar um pânico para que saia uma terceira candidatura, tal da terceira via, né? Mas esta hipótese ela é improvável porque o povo brasileiro não tem mais medo de fumaça, não tem mais medo de ameaça, né? E que ficou muito evidente, né, que é a ameaça, por exemplo, do Bolsonaro, isso é uma ameaça burlesca. Vou botar os tanques na rua. Quando nós vimos os tanques na rua, aí virou uma pilhéria, né? Porque o tanque devia ter sido era multado por provocar poluição na cidade de Brasília, né? E aquilo não é armamento de guerra, aquilo é sucata, que aliás é sucata mesmo, dada a guerra do Vietnã, né, de 1975. Quer dizer, isso revelou que as nossas forças armadas estão tecnologicamente obsoletas, né? E que é impossível parar uma sociedade urbana que tem 150 milhões de eleitores numa população de 210 milhões. Não vejo a possibilidade de um golpe se nós formos para a rua. Ficar em casa, passam a leitura de acomodação, não é? E até de covardia do povo, aí a burguesia pode se sentir motivada a partir para o golpe.